Olá pessoal, livro 5, setor 3, aula 19 e 20. Essas aulas trabalham eletroquímica e dentro de eletroquímica temos as pilhas comerciais, corrosão, eletrodo de sacrifício, galvanização, que são formas de proteger os materiais feitos de ferro. Vamos ver a aula de hoje então. Roda a vinheta. Bom, pilha comercial. Nós temos pilhas comerciais das mais diversas formas. A mais famosa dela é a pilha ácida, também chamada de pilha de Leclanché. Essas são as pilhas que nós temos nos equipamentos eletrônicos, como controle remoto, como uma lanterna e assim por diante. Essa pilha é composta de um copo feito de zinco. Então essa parte aqui é toda feita de zinco, que está aqui representado pela cor roxa. O zinco vai estar na forma de zinco metálico, Zn0, e ele é quem vai oxidar. E como ele sofrerá oxidação, então, como o zinco está sofrendo oxidação, o zinco passa a ser o nosso eletrodo negativo, o ânodo desta pilha. Bom, na sequência, nós vamos ver que no meio da pilha há um bastão feito de grafite. Grafite ou grafita é a mesma coisa. Esse bastão de grafite não vai reagir. A função dele é coletar os elétrons liberados pelo zinco. Então, os elétrons do zinco vão passar por essa pasta úmida iônica. Então, essa pasta úmida iônica, que é a parte amarelada, é um meio condutor. E os elétrons, então, vão caminhar aqui e descarregam então no bastão de grafite. Essa barra de grafite então funcionará como o polo positivo, certo? O polo positivo, ok? Bom, dito isso, a pergunta é: se o zinco é quem está sofrendo a oxidação, é quem vai ceder elétrons, então quem é que tem a função de sofrer redução? Então, o elemento que vai reduzir nessas pilhas de Leclanché é o manganês. O manganês, então, que está na pasta úmida, então ele se encontra aqui na pasta úmida, mas junto com esse dióxido de manganês, o MnO4, nós temos também dois sais, que esses sais, que é o cloreto de amônio e o cloreto de zinco, como esta pasta úmida tem água, eles sofrem naturalmente, espontaneamente, hidrólise, que a gente chama então de hidrólise salina, deixando a pasta úmida com caráter ácido, porque nessa hidrólise salina nós vamos ver que vai sobrar íons H+ nessa hidrólise. Então o sal, chamado cloreto de amônio, e o cloreto de zinco, ao hidrolisar, geram um meio ácido. Daí o nome pilha ácida. Então, quer dizer que tem H+ aqui? Tem um monte de íons, entre eles o H+. Então, o manganês está sofrendo redução, o zinco está sofrendo oxidação. Parte dos elétrons serão capturados pelo manganês, para que ele possa sofrer redução, e parte dos elétrons será descarregado no bastão de grafite, que por sua vez vai levar esses elétrons para dentro do equipamento. Então aqui é o polo positivo e lá embaixo fica o polo negativo. Beleza? Seguimos então. Olha as reações que nós temos para a pilha alcalina.
Espera aí, Júnior, antes de falar das reações, vamos falar o que muda numa pilha alcalina para uma pilha ácida. Bom, nós sabemos que o termo alcalino significa que o caráter vai ser básico. E o que faz acontecer isso é que aqueles sais, que eram o cloreto de amônio e o cloreto de zinco, serão substituídos pelo hidróxido de potássio, de fórmula KOH. As pilhas alcalinas, elas têm então, no lugar dos sais, hidróxido de potássio, que é uma base. A vantagem da pilha alcalina é que ela dura mais tempo, ela é mais eficiente, a reação ocorre com um aproveitamento melhor dos reagentes. Então ela tem uma durabilidade maior. Mas do contrário, você vai ver que o esquema é parecido. Tem um copo de zinco, um bastão de grafite, uma pasta úmida com dióxido de manganês, só que a gente tira os sais e coloca o hidróxido de potássio para a pilha ser alcalina. Bora lá então. Quais são as reações que ocorrem nas pilhas ácidas e nas pilhas alcalinas? Bom, nós vamos ter aqui então duas semi-reações. A primeira semi-reação é a de oxidação. Como eu disse anteriormente, quem está oxidando é o zinco. Como o zinco está oxidando, ele vai sair de um NOx 0, que você está vendo aqui, né? E está indo para um NOx mais 2. Então, ele sai de zinco metálico para zinco iônico e vai então ceder 2 elétrons. Para onde é que esses 2 elétrons estão indo? Para quem deseja receber esses elétrons, que é o manganês. Então, o manganês que está aqui, né, ele vai sofrer redução. O dióxido de manganês, o manganês se encontra com NOx mais 4. E esse manganês ele vai ser reduzido com o ganho do elétron para mais 3. Existem outros subprodutos, como amônia e água, mas eles não são o foco nosso. O foco é quem oxida e quem reduz. O zinco está oxidando e o manganês está reduzindo. E isso faz com que os elétrons transitem. Eu tenho uma corrente elétrica e, consequentemente, uma DDP. Bom, seguindo, nós vamos ter aqui um exercício e podemos resolver esse exercício da seguinte forma. Bom, ele vai falar de uma pilha alcalina, que ela é usada em relógio, que ela dura bastante, piriri parará. Mas o que interessa para a gente é do que ela é feita. Ela é feita de cádmio, ela é feita de hidróxido de níquel 3 e uma pasta que tem hidróxido de potássio, que é o meio iônico. O que nós vamos fazer é verificar que foi fornecido os respectivos potenciais padrão de redução. E aí, a interpretação que se dá é: aquele que apresenta o menor valor de potencial padrão de redução, ele tem tendência em oxidar. Porque como ele tem baixa facilidade em reduzir, então ele deve ter alta facilidade em oxidar. Aqui, o níquel, comparado ao cádmio, tem um potencial de redução maior. E se o potencial de redução dele é maior, ele vai ter mais facilidade de reduzir, portanto, ele vai ter que sofrer redução. Bom, as duas semi-reações é dada como redução. Isso significa que a primeira, então, nós vamos ter que inverter ela. Então, nós vamos ter lá o CD0 sólido, que vai se transformar em CD2+, aquoso, e vai ceder os 2 elétrons, ok? Aqui, o Ni3+, ele vai ganhar elétrons, vai se transformar então de Ni3+ para Ni2+. Eu vou multiplicar por 2 para que o número de elétrons cedidos fique igual ao número de elétrons recebidos, certo? Bom, então a gente pode com toda certeza dizer que essa espécie aqui, ó, o cádmio, o CD0,
e o Ni3+, são as substâncias que estão reagindo. E o que o cádmio vai fazer então? Conforme a gente viu, ele vai sofrer oxidação. E o nosso amigo níquel está sofrendo redução. Se for necessário calcular a DDP, então lembra, DDP, ΔE vai ser igual. Você vai pegar o potencial de redução maior e subtrair do potencial de redução menor. O maior é mais 1,0. O menor é menos 0,4. Isso vai render então um ΔE, ou simplesmente DDP, ou força eletromotriz, de mais 1,4 volts, tá certo? 1,4 volts. Então, o que está acontecendo? O cádmio está perdendo elétron, o níquel 3+, está recebendo e está gerando uma DDP de mais 1,4 volts. Então, olha o que a alternativa A apresenta para a gente. Nós temos aqui, então, a alternativa A como alternativa correta. Do eletrodo de cádmio para o eletrodo de hidróxido de níquel 3 com uma DDP de 1,4 volts. Certo, gente? Vamos falar agora da bateria de chumbo. A bateria de chumbo, ela é formada por pilhas em séries. Pilhas em série. E para ser mais específico, você vai ver que ela tem um total de quantas barras? Olha lá, 1 barra, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 pilhas em série. Isso quer dizer que a DDP que gera em uma delas é a mesma DDP que está gerando nas outras. Então, você vai ter que pegar e multiplicar esses 6 pelo número de pilhas que tem aqui dentro. Se cada pilha, por exemplo, gerar 2 volts, que é o que acontece nessa bateria de chumbo, cada pilha gera 2 volts. Como são 6 pilhas, se cada uma delas são 2 volts, as 6 juntas vão gerar 12 volts. E as baterias de chumbo, elas são de 12 volts para os carros de passeio, certo? Então, você vai ter uma solução de ácido sulfúrico, placa de dióxido de chumbo e uma placa de chumbo metálico, certo? As placas de chumbo e de dióxido de chumbo, elas são alternadas. Chumbo metálico, dióxido de chumbo metálico, dióxido de chumbo e assim por diante. Ok? Se eu quisesse mais de 12 volts, eu teria uma bateria maior, com mais pilhas em série. A reação que vai ocorrer, basicamente é essa. O chumbo zero, que é o chumbo metálico, de inox zero, ele vai sofrer oxidação e vai se transformar em chumbo 2+. Tá certo? E o chumbo que está no dióxido de chumbo, que tem inox mais 4, ele vai reduzir para chumbo mais 2. Então, no final, a gente vai ver que o produto formado é o mesmo, mas o ponto de partida não é. Aqui eu tenho o sulfato de chumbo 2, aqui eu tenho o sulfato de chumbo 2. Só que esse aqui está sendo formado a partir do chumbo 0 e o segundo aqui está sendo formado a partir do dióxido de chumbo, certo? Lembra, no polo negativo chama-se ânodo, tem oxidação. No polo positivo chama-se cátion, é onde ocorre a redução. Se a gente somar as duas semi-reações, nós vamos ter a equação global que vai mostrar para a gente esse carinha aqui, o chumbo metálico oxidando, esse carinha aqui, o dióxido de chumbo que está reduzindo, e o ácido sulfúrico que está aqui ionizado, ele está sendo consumido. Está sendo consumido. Tá certo? Quer dizer que do lado dos produtos eu não tenho ácido sulfúrico. Isso mesmo. Então, vai diminuindo, a setinha aqui para baixo quer dizer diminuindo a concentração de ácido sulfúrico. Isso faz com que a densidade da solução também vá diminuindo.
ok? Essa reação ela pode ser revertida toda vez que a bateria é recarregada, e o carro faz isso automaticamente, ele gasta e recarrega, gasta e recarrega, graças a uma peça que tem no carro chamado dínamo. Bom, tá aqui um exercício de bateria de automóvel, ele dá a reação, nós já sabemos que o chumbo oxida, o chumbo metálico, e o dióxido de chumbo está reduzindo, mas a razão pela qual a densidade diminui. Bom, a razão pela qual a densidade diminui é que o ácido, a densidade da solução. O que tem na solução? Ácido sulfúrico. Para a densidade diminuir, é porque a quantidade de ácido sulfúrico está diminuindo, certo? Por quê? Porque o ácido sulfúrico é reagente, ele está sendo consumido. Então, olha o que está escrito na alternativa C. A densidade diminui porque há a diminuição de ácido sulfúrico e a formação de água que acaba diluindo mais ainda a solução. Ok? Beleza? Vamos falar das células de combustível que tem nesses carros elétricos, né? Esse é um carro que é movido a gás hidrogênio e o processo que você está vendo aqui mostra o gás hidrogênio oxidando. Então, o H2, né, que vai entrar aqui, ele vai oxidar e vai se transformar em H+. Os elétrons que são doados pelo hidrogênio vão fazer a lâmpada funcionar, ou qualquer equipamento que necessita de eletricidade. Esses dois elétrons, junto com o H+, vai reagir com o oxigênio e vai gerar água então. Vamos olhar a dinâmica então, né? Lembra aqui, ó, aqui está entrando O2 e aqui está saindo H2O. Bom, aqui eu tenho um desenho um pouco melhor. Você tem aqui uma entrada por onde o gás hidrogênio vai entrar na célula de combustível, pilha de combustível. Quando ele entra aqui, ele então sofre o processo de oxidação e se transforma em H+. Se transforma em H+, ok? Bom, aí os elétrons que ele vai então ceder, vai sair aqui pelo polo negativo, então aqui eu tenho o fluxo de elétrons saindo daqui, acende a lâmpada e vai em direção ao outro polo que vai ser o polo positivo então. Mas transitando da esquerda para a direita, eu tenho os H+. Essas bolinhas positivas são os H+. Os H+ estão indo em direção ao oxigênio que está entrando aqui, certo? Aí, o oxigênio vai reagir com o H+ para poder gerar a água. Você está observando que aqui tem uma abertura para poder escapar o hidrogênio que está em excesso, aquele que não reage. Mas ele vai voltar aqui em cima, tá, gente? Vai começar o processo tudo de novo, ok? Quando a gente, então, corta os dois H+, com os dois H+, os dois elétrons cedidos com os dois elétrons recebidos, nós vamos ver que a gente vai ter aqui gás hidrogênio, 1 mol de gás hidrogênio, reagindo com meio mol de gás oxigênio e formando água. Está aqui a reação da pilha de combustível. Se você quiser uma voltagem maior, é só você ter várias dessa daqui conectadas em série, porque aí é só multiplicar pelo número de pilhas. Bom, bora lá então. Eu tenho aqui um exercício da Universidade Federal de Santa Catarina, 2010. Tem uma célula de combustível. A gente já viu que esse cara aqui, ó, vai oxidar e que esse aqui vai reduzir na proporção de 1 para meio ou de 2 para 1. E a gente tem aqui o desenho, né? E ele pede para você analisar as proposições corretas. Vamos ver? Ele diz que também tem uma camada de catalisador. Para que serve o catalisador? Para você acelerar a reação. Então lá, vamos ver. A afirmativa 1. Em uma célula de combustível, hidrogênio sofre redução? Não, ele sofre oxidação. Aqui está então falso.
No ânodo, que é o polo positivo, o ânodo é o polo negativo, está falso. O potencial gerado por uma célula de combustível é negativo? Não, toda pilha tem uma DDP positiva, é falso também. Para gerar uma maior DDP, seria necessário construir uma bateria contendo células de combustível arranjadas em série. Quanto maior a DDP, mais pilhas eu vou precisar. Então está correto. Na célula de combustível, os elétrons fluem do polo negativo para o polo positivo sempre, tá? Então toda pilha, seja ela qual for, vai do positivo, vai do negativo para o positivo. Então está correto. O hidrogênio é um comburente? Não, o hidrogênio é um combustível. 64. O catalisador acelera as reações químicas? Com certeza. Então, 8, 16, 64. Tá. E agora a gente entra no processo de corrosão do ferro. Você tem aqui coisas feitas de ferro, né? Que agora está no processo de decomposição e a corrosão do metal é fundamental para isso. O ferro é o principal metal utilizado pelo homem. Então, proteger o ferro é muito importante. Mas antes de proteger o ferro, a gente tem que entender o que está acontecendo. Gente, se a gente for observar isso daqui, ó, que eu estou circulando, isso equivale ao ar úmido. O ar úmido. Nós vamos observar que a reação de oxidação que o ferro vai sofrer, então o ferro vai sofrer uma reação de oxidação. Corrosão do ferro é a oxidação do ferro. O ferro então tem NOx 0 e vai para NOx mais 3. E vai ceder 3 elétrons. Mas para poder levar balanceado, eu coloquei 2 ferros metálicos, formando 2 íons ferros e um total de 6 elétrons que serão cedidos. O gás oxigênio e a água, que é o ar úmido, vão ganhar os 6 elétrons e vão transformar em 6 hidroxilas. 6 hidroxilas, ok? Então, quando a gente olha aqui, a gente tem 6 elétrons cedidos e 6 elétrons recebidos. Totalizando então, aqui uma reação balanceada, né? Toda vez que o total de cedidos for igual ao total de recebidos, a gente tem a reação balanceada. Então lá, 2 ferros metálicos mais 1,5 de O2 gasoso mais 3 de água vai dar 2 mols de hidróxido de ferro 3, que você pode chamar de ferrugem. Hidróxido de ferro 3, a ferrugem. Quando está em ambiente úmido, a gente tem o hidróxido de ferro 3. Mas quando fica no ambiente seco, muitos dias sem chuva, o ar muito seco, você vai ver que o hidróxido de ferro 3 vai se transformar em óxido e a água vai acabar evaporando, né? Então aqui a gente tem uma espécie de desidratação. O hidróxido de ferro 3 se transforma em óxido de ferro 3, que a gente vai ver que parece um pozinho saindo no dedo, ok? Como a gente tem que pensar a corrosão? A gente tem que pensar que a corrosão ela ocorre em alguns ambientes mais rápido que em outros, né? Então, se eu tenho um ambiente de ar úmido, então a corrosão vai ser acelerada. Ambiente salino, que é próximo às praias, né? Porque aí próximo das praias, além do ar úmido, você tem íons de sal nessa umidade do ar. E ainda você tem ambientes poluídos, nas grandes cidades, que acaba gerando chuva ácida e a chuva ácida acaba acelerando também a corrosão. Bom, como proteger? A gente costuma proteger o ferro da corrosão de 3 formas. Pela pintura, usando tinta, pela galvanização, que é uma camada de zinco, e também com eletrodo de sacrifício. Vamos ver como que funciona cada um deles. Quando o pintor vem e coloca uma camada de tinta sobre a peça de ferro, nós vamos observar que o ar úmido, aonde está o O2 e a água, que funcionam como agentes oxidantes,
a tinta vai criar uma barreira, uma proteção, um isolamento. Então o ferro passa a não estar mais em contato com esse ar úmido. Se não tem contato, não tem reação, não reage, então o ferro está protegido. Aqui a gente tem reações que envolvem ferro, reação que envolve o oxigênio e a água, igual a gente mostrou lá no processo de corrosão. Mas a pergunta aqui é: o recobrimento do material com uma camada de tinta é uma das ações que diminui a ferrugem, a formação da ferrugem, contra a ação da corrosão. Por que a tinta é capaz de fazer isso? Porque a tinta evita que o ferro se oxide. Por quê? Porque a tinta acaba isolando o contato que o ferro poderia ter com o oxigênio e a água presentes no ar. Bom, galvanização. Galvanização é como se a gente desse um banho de metal derretido na peça de ferro. Então, se você olhar a foto, você está vendo que você tem tubos e esses tubos estão sendo mergulhados num recipiente onde tem zinco líquido, zinco derretido. Então, ele é mergulhado e retirado. E aí acaba formando uma camada de zinco na superfície do ferro. Então, essa camada de zinco que reveste toda a superfície do ferro ou do aço, que é feito de ferro também, é uma camada de zinco metálico. Posso galvanizar com outras coisas, com ouro, com cobre, com cromo. Então tem cromação, tem banhada a ouro, tem prateação, niquelação, cromação e tem o banhado com zinco, que é a zincação, mas que fica esquisito. São todos processos de galvanoplastia ou galvanização ou eletrodeposição, tá certo? Passa pela peça elétrica eletricidade que força os átomos a se aderir de forma regular, criando uma camada sobre a superfície do ferro. O que essa camada de zinco vai fazer? Vai impedir que o ferro sofra oxidação. Por quê? Porque entre o ferro e o ar úmido, nós vamos ter o zinco, ou seja, uma barreira muito similar à tinta, só que a tinta é um polímero e aqui a gente tem um metal depositado sobre outro metal, galvanoplastia. Nós vamos observar que ele diz que uma delas é a galvanização, que significa revestir o ferro presente no automóvel com um metal redutor mais forte. Quando ele diz redutor mais forte, ele está dizendo que tem mais facilidade de oxidar. Mais facilidade de oxidar que quem? Que o ferro. Então, para isso eu preciso de um metal que apresente menor potencial padrão de redução do que o potencial padrão de redução do ferro. Mas quanto que é o do ferro, Júnior? Do ferro é menos 0,44 volts, que está escrito aqui nos dados. Então, qualquer um que tiver um potencial menor que o do ferro, vai ter mais facilidade de oxidar que o ferro, então vai poder servir como metal redutor mais forte. E aqui de todos os valores, o que é menor que do ferro é o do zinco. Então, o zinco é a escolha para fazer a galvanização. Os eletrodos de sacrifício funcionam muito parecidos com a galvanização. A diferença, gente, é que em vez da gente recobrir toda a peça, isso deixa caro, a gente faz o seguinte: você pega o negócio feito de ferro, então aqui é ferro, aço é ferro, pega um fio, conecte a esse tubo, né? Isso aqui é como se fosse um gasoduto. E ele vai estar ligado, então, que fica às vezes do lado de fora o metal de sacrifício. Então, o metal de sacrifício não está recobrindo a peça de ferro, não.
existe uma conexão entre a peça de ferro e o metal de sacrifício. Aí o que o metal de sacrifício vai fazer? Ele vai oxidar no lugar do ferro. Então a ideia é que ele sofra oxidação, mas ele sofre oxidação para que o ferro não oxide, que não sofra oxidação. Como é que eu sei que é um eletrodo de sacrifício? É o mesmo princípio do exercício anterior. Eu preciso que ele possua um potencial de redução menor do que o do ferro. Mas quanto que é o potencial de redução do ferro? A gente já viu, é menos 0,44 volts. Então, qualquer metal que apresente um potencial padrão de redução menor do que esse valor, menos 0,44 volts, pode ser utilizado como eletrodo de sacrifício. Aí a gente faz coloca na balança e vê o custo desse metal e a eficiência dele como metal de sacrifício. E aí a gente vai ver que cabe elegendo dois caras que podem ser utilizados como metal de sacrifício, o zinco e o magnésio. Tá? Aqui você tem o fundo de um navio. Essas peças cinzas que você está vendo aqui são metais de sacrifício e são feitos de magnésio. Isso vai ficar dentro da água, isso vai impedir que, apesar de estar pintado, né, pode arranhar e o ferro ficar exposto. Com eletrodo de sacrifício, mesmo que o ferro fique exposto, o ferro não vai oxidar. Porque se eu comparar aqui, ó, o ferro com o magnésio, o potencial de redução do magnésio é muito menor do que o do ferro. Então, o magnésio é um ótimo metal de sacrifício. É um ótimo metal de sacrifício. Por quê? Justificativa? Porque ele apresenta um potencial de redução menor. Veja só o exercício da Federal do Paraná, adaptado. Aqui a gente tem as reações que envolvem a corrosão, certo? As semi-reações, né? E diz que uma maneira simples de prevenir a corrosão consiste em proteger a superfície metálica com pintura. Outra forma de proteção é a galvanização, que consiste na aplicação de uma camada de zinco na superfície de ferro. Grandes estruturas podem ser protegidas pela sua conexão, então é só uma conexão, a um bloco de zinco ou magnésio, certo? Zinco ou magnésio que vão ser eletrodos de sacrifício. Então veja, o ferro é menos 0,44 volts e o zinco tem um valor menor e o magnésio tem um valor menor ainda, certo? Então vamos ver a alternativa, aqui gente, é a alternativa incorreta. Alternativa incorreta, ok? Esse exercício foi modificado. As semi-reações 1 e 2 indicam que a película de água pura sobre a superfície do ferro é um poderoso oxidante desse metal, resultando na ferrugem. Gente, se você deixar o ferro ficar úmido, ele vai enferrujar. Pega o bombril, umedece, daqui 2 horas ele está enferrujado. Então, essa é uma afirmativa verdadeira. A semi-reação 3 revela que o gás oxigênio favorece o processo de corrosão. Gente, o oxigênio o oxigênio do ar é exatamente o cara que provoca a oxidação do ferro. Então está verdadeiro. Você vê que eu nem precisei consultar a reação para chegar a essa conclusão. Uma película de tinta previne a corrosão por impedir o contato do metal com o agente oxidante. Quem que é o agente oxidante? O ar úmido. Então está correto. Na galvanização, o zinco protege o ferro por ceder elétrons mais facilmente do que este último. Se o zinco tem um potencial de redução menor que o do ferro, então o zinco tem mais facilidade de oxidar e perder elétrons do que o ferro. Então está verdadeiro também. Aí diz que o zinco é melhor redutor do que o magnésio. Não é verdade, tá, gente? O magnésio, o potencial padrão de redução do magnésio é menor do que o potencial padrão de redução do zinco. Então, o magnésio tem ainda mais facilidade de oxidar do que o zinco.
Então, quem é melhor entre o zinco e o magnésio? O magnésio. Por que o magnésio? Porque é ele que apresenta o menor potencial de redução entre os metais apresentados nesse exercício. Então, o zinco não é o melhor é o magnésio. Essa é a alternativa incorreta. Deixo aqui meu abraço. Desejo de que vocês façam um bom estudo, então. Obrigado, gente.